Pela primeira vez na história, o ciclo pecuário de 3 grandes nações está na mesma fase: Brasil, Estados Unidos e Austrália, o que traz repercussões relevantes para o setor bovino e o comércio global de carnes. O que exatamente isso significa? Vamos falar muito sobre isso hoje aqui em A Força do Agro. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro. Seja bem-vindo, Maurício. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Joyce. Sempre bom estar aqui também. Estados Unidos, Brasil e Austrália na mesma fase do ciclo pecuário. Isso significa a redução da oferta global de carne bovina por alguns anos. Com a queda de oferta, os preços atingirão níveis recordes históricos. Maurício, é isso mesmo? O que significa os 3 países estarem na mesma fase do ciclo pecuário? Isso é pela primeira vez na história? Exatamente. Tá? A gente tem aí uma combinação, né, de redução de rebanho ou de estabilização. Então, claro, a gente precisa avaliar bem o cenário, né, Joyce? Mas o que é importante a gente avaliar? Nós temos aí os 2 maiores produtores, que são os Estados Unidos e o Brasil. E a Austrália, que junto com o Brasil é o maior exportador. Os Estados Unidos são o 4º maior exportador do mundo, só que eles também são importadores. Em 2024, eles importaram 50% a mais do que eles exportaram. De qualquer forma, a gente tem aí a oferta de carne no mercado mundial estabilizado em queda para 2025, 2026. Vamos saber o que vai acontecer em 2027, né? E a demanda é crescente. Então, os preços internacionais estão elevados. Isso favorece muito o Brasil nesse momento, que é o país com mais condições de ofertar carne no mercado demandado. Então, mesmo que a gente esteja aí no mesmo momento que os Estados Unidos e que a Austrália, o Brasil tem condição de acelerar a oferta e beber uma água limpa, né, nesse mercado internacional valorizado que nós temos aí nos próximos meses e anos. E essa condição pode favorecer o Brasil, como você já colocou aqui, pode ser um maior beneficiado. Ele pode, inclusive, compensar o tarifaço que atingiu aí a carne brasileira? Eu acredito que sim. Inclusive, dentro de 2025, a gente já vê que o Brasil está sendo competente em redirecionar a carne. Então, nós temos aí uma condição que já era prevista, mas a gente não sabia que o timing ia ser tão rápido. A gente imaginava que a gente ia começar a recuperar, redirecionar essa carne lá em outubro, né? Mas isso já vem acontecendo. Então, a gente já aumentou as vendas para outros países. Esses países ou vão vender a carne deles para os Estados Unidos, ou vão ocupar lugares que os norte-americanos vão ter que deixar, né? Porque a operação dos norte-americanos ela é deficitária. Em 2024, Joyce, eles tiraram do mercado internacional 650 mil toneladas. Então, entre o que eles importaram e o que eles exportaram. Esse ano, 2025, está previsto que eles tirem 980 mil toneladas e o ano que vem mais de 1 milhão de toneladas. Então, ao deixar de comprar carne brasileira, eles vão ter que fazer alguma coisa. Eles vão ter que comprar de outros fornecedores ou eles vão ter que diminuir as exportações. De qualquer forma, fica alguns buracos no mercado e o Brasil vai ocupando com muita competência. Outros países também estão comprando mais o Brasil, né? México, China. Isso, e aí é aí que é o interessante, né? Nós estamos vendo nos últimos anos um trabalho muito permanente da BIEC, em parceria com a Apex, com o Ministério da Agricultura, de abrir esses novos mercados e negociando cada vez mais plantas habilitadas para determinados mercados. Toda semana a gente tem alguns anúncios feito ou pela BIEC ou pelo Ministério. Então, isso facilita com que a gente direcione rapidamente produtos para esses mercados. Então, qualquer país que também tem a própria demanda, que resolva ou ocupe o lugar do Brasil nos Estados Unidos, o Brasil acaba tendo que abastecer esses mercados. E é uma operação muito parecida com o que dos americanos fazem. Então, imagina o México, pertinho dos Estados Unidos. O Brasil deixa de exportar para lá. Eles mandam a carne deles para lá e compram a carne brasileira para abastecer o mercado interno. Essa operação, claro, vai agregar valor para a pecuária mexicana. E assim o mesmo vai acontecer com outros países que acabarem fazendo essa operação numa oportunidade de ocupar o lugar do Brasil. Isso é o comércio internacional e todos se desenvolvem, todos se dão bem. Exatamente, né? Justamente, né, Joyce? Porque nós estamos falando de um setor
que está num cenário favorecido de mercado. E mesmo assim a gente tem que olhar essa informação com cautela, não podemos banalizar. Tem muita gente falando os Estados Unidos não têm importância. Tem sim. É muito ruim para a gente perder esse acesso ao mercado norte-americano, porque a compra dos Estados Unidos era muito interessante para a gente. Eles compravam aí mais ou menos 70% da carne que eles importavam, que eles importam, ela vem do dianteiro do bovino. E o brasileiro gosta muito mais dos cortes do traseiro. Então é uma operação muito boa para os frigoríficos, para a pecuária brasileira e para o consumidor, né? Porque imagina, você tira daqui com valor agregado alto justamente aqueles cortes que não têm tanta saída no mercado interno. Então a operação é muito interessante. Substituir essa operação não é fácil e, evidentemente, a gente perde um pouquinho. Mesmo que a gente direcione carne para outros mercados, a gente perde um pouquinho ao substituir os Estados Unidos por outros mercados. Agora, como que aconteceu desse ciclo aí, os 3 países entrarem no mesmo ciclo? É uma combinação de fatores, né, diversos, inclusive o Brasil vem de uma mudança muito brusca que vem acontecendo ao longo do tempo. Ela acelerou muito quando a gente começou a exportar carne para a China. Então lembra que a China pediu um determinado padrão de carne, que para atender a gente resolveu, né? A única possibilidade nossa era fazer um animal mais jovem. Então isso mudou toda a pecuária brasileira. A gente ganhou, inclusive, produtividade. Junto com o ciclo pecuário, que tem aí prazos aí de 3, 6 anos, né? Entre alta, baixa, a gente teve a redução, a mudança de um ciclo de décadas, que é agregar produtividade na cria. Então tudo isso vai nos dar uma resposta nos próximos anos. Os norte-americanos, por outro lado, eles vêm reduzindo o rebanho ao longo dos anos. Chegou aí no menor rebanho em 70 anos, ainda está diminuindo o rebanho e a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, Joyce. Em teoria, eles deveriam segurar agora as fêmeas para produzir bezerro e voltar a compor o rebanho. Só que está valendo tanto o animal lá para abate, que tem muito produtor falando que não vale nem a pena segurar para vender bezerro, eles vão continuar matando vaca. Se isso acontecer, a produção alivia um pouquinho esse ano, ou talvez em 2026, e vai cair ou vai parar de responder lá em 2027. De qualquer forma, nós temos um cenário muito favorável para a precificação de carne bovina no mercado internacional. E a Austrália também, além de ter o próprio ciclo pecuário dela, ela também sofreu aí com questões de seca nos últimos anos, né? Por isso que fala-se, então, nessa queda de produção nos Estados Unidos em 2026, a tendência, e para retomar a produção, não é de um ano para o outro, leva um tempo, né? Exatamente, a pecuária é uma atividade de ciclo longo, mesmo lá nos Estados Unidos, ela sendo uma atividade de alto desempenho zootécnico, né? Ela vai demorar aí 2, 3 anos para recompor, se eles acelerarem, né? Mas mesmo que isso aconteça, Joyce, a demanda tende a ser mais forte do que a capacidade desses países se reestruturarem. E aí que tá, quando a gente avalia os sistemas de produção, compara Brasil com Austrália e Estados Unidos, o Brasil é o país com maior capacidade de responder à demanda. Isso nos coloca numa situação, numa posição muito favorável para consolidar ainda mais o mercado. E lembra que esse ano nós estamos exportando o dobro do que a Austrália, que é o segundo do ranking, né? Então imagina nos próximos anos o tanto que o Brasil pode se consolidar ainda mais no mercado internacional. Quando um está em crise, outro é sempre oportunidade para alguém. Nesse caso, se os Estados Unidos, com essa queda acontecendo aí na produção de carne bovina, quem é a bola da vez, quem vai ter condições de exportar, de fornecer para o país, é o Brasil. E o Brasil está preparado para aumentar a produção dele? Acredito que sim, Joyce. Lembra que a gente tem um problema grande de estatísticas no Brasil, as nossas estatísticas são falhas, mas a hora que a gente analisa indicadores, se você pegar esse próprio ciclo pecuário, né, que a gente tem aí um aumento no abate de fêmeas nos últimos anos, então agora provavelmente a gente começa a reter.
Só que a gente tinha um índice de fertilidade, de produtividade das fêmeas tão baixo no Brasil, e isso está mudando, que pode ser que a gente acelere a nossa resposta. Isso é muito bom, porque a gente conseguiria atender o mercado internacional sem sacrificar o consumidor interno, sem jogar a carne para preço muito alto. Então, significa, em outras palavras, o que eu estou dizendo? A produção, ao invés de cair em proporções que já caiu em outros momentos de virada de ciclo, ela pode se estabilizar e voltar a subir mais rapidamente. Não significa que o ciclo deixou de existir, significa que a gente está trabalhando em níveis de produtividade mais elevados. Então a gente não pode confundir só essa questão aí para não avaliar o mercado errado. Mas na prática, o que isso representaria? A gente aumentar a produção muito mais rápido, aumentar a nossa exportação e aumentar a disponibilidade interna. Inclusive, aí dentro de 2 anos, passando os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina do mundo, que o Brasil ainda é o segundo. Então, logo, logo, a gente provavelmente ocupa o primeiro lugar do ranking. E se aumenta a disponibilidade interna, provavelmente a tendência aí, o preço, é cair. É isso que quem está em casa, principalmente a dona de casa, quer saber? Não nesse momento ainda, né, Joyce? O preço cairia lá na frente, né? Lembra que é ciclo longo. Então, a gente tem uma queda de preço que aconteceu em 2023, 2024, 2025 o preço da carne está subindo, né? O consumidor sabe melhor que a gente, né? Porque no dia a dia ele percebe. 2026, provavelmente 2027 ainda é preço alto, porque nós não conseguiremos aumentar a produção num ritmo maior do que o aumento das exportações. Agora, enquanto as exportações estiverem estimulando o setor que está agregando valor, né, tendo rentabilidade, o produtor se estimula, aí lá na frente a gente volta a ter uma produção maior do que as exportações, um aumento maior do que as exportações, né? Aumento na produção maior do que o aumento nas exportações, e aí sim a carne bovina volta a derrubar os preços no mercado, mas claro, né, isso depende de vários fatores. Se o Brasil começar a acessar mercados cada vez maiores, né, como a gente está abrindo aí países asiáticos, países que pagam mais pela carne, a tendência é que a gente trabalhe por mais tempo aí com a carne em valor mais elevado para o consumidor. Todo esse cenário precisa ser avaliado, né? Com esses outros países também comprando mais carne bovina, as tarifas impostas aí pelos Estados Unidos não prejudicaram tanto, né, o agro, o setor pecuário brasileiro, mas afetou a competitividade de alguma forma? Afeta sim. A gente tem que vender carne para mercados que pagam menos. Então lembra que os Estados Unidos pagavam mais, né? Então isso a gente perde um pouquinho de competitividade, mas nada que nos assuste na carne bovina. Então a gente precisa avaliar bem, viu, Joyce, que a carne bovina está num momento que ela ficou favorecida para lidar com esse tarifaço, não que seja bom. Eu me preocupo muito com essa questão dos Estados Unidos com o Brasil na questão de lá para cá, né? Então eu tenho mais medo se a gente começar a querer aplicar contramedidas e colocar taxa em cima de produtos importados e a gente perder competitividade por insumos de alta tecnologia. Então, essa é um receio que, aliás, é uma discussão comum entre o pessoal do agro, né? O risco da gente tentar retaliar e prejudicar mais ainda o consumidor interno e nossa competitividade. Por hora, isso não está na mesa, né? Então, a gente está mais ou menos tranquilo com relação a esse ponto no momento. Nesse sentido, o Brasil não tem tamanho para poder brigar de igual para igual, né? Apesar de que na situação que a gente vive aí, ninguém está preocupado com tamanho ou não tamanho, enfim. Ô Maurício, qual que é a diferença da carne bovina alimentada aí, do gado alimentado com grãos e aquele que é alimentado com pasto? Em teoria, o gado alimentado a pasto, desde que bem terminado, né? Evidentemente, claro, você tem que também colocar na balança aí a composição genética do gado. Em teoria, o gado a pasto ele dá uma carne de melhor qualidade, né? Só que nós hoje temos tecnologia para confinar esse animal ou fazer uma estratégia de nutrição só no período de terminação, que é o que o Brasil faz, com que a gente mantenha a qualidade desse animal proporcional à do pasto. Mas existem outras variáveis, Joyce, que entram nesse cálculo. Por exemplo, a raça ou o cruzamento, se o animal é castrado ou não. Então, aqui no Brasil, a gente deixou de castrar os animais, a gente termina animais inteiros.
E por isso que a gente tem uma procura muito grande por novilhas para fazer carne gourmet, carne de melhor qualidade, né? Enfim, a gente vai adaptando sistemas de produção para equalizar, né, essa qualidade de carne, porque se a gente for produzir tudo a pasto, sem terminar em concentrado, a gente limita a nossa capacidade tecnológica, né? Porque nós não temos pasto o ano inteiro. No período seco, que o pasto não cresce, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai nivelar a produtividade do sistema tropical por baixo. E a gente quer nivelar por cima, principalmente para conseguir tirar o máximo possível de produção pela mesma área que a gente abriu para produzir, né? A novilha tem uma carne mais macia. Agora, o boi, o touro não castrado, a carne tem diferença? É mais dura? Depende de como ele vai ser terminado, mas evidentemente perde um pouquinho sim de qualidade na hora de fazer a carne gourmet. Então a comparação entre um animal inteiro e um animal castrado tem diferença sim, né? E como a gente não está castrando, por isso que a gente usa mais novilha, que ela acaba compensando essa falta de castração do macho, né? Tem essa diferença, sim. Eu não tenho capacidade de perceber isso na minha... Como é que fala? No paladar. No meu paladar, mas tem gente mais... mais carnívoro, com mais paladar adepto. mais sofisticado que percebe, né? Eu já não percebo nem quando você tem uma alimentação forte em concentrado. Uma vez mesmo, a gente estava fazendo uma prova de carne e colocaram, essa carne foi produzida com excesso de determinado produto que pode atrapalhar a qualidade. Para mim passou batido, era assim, praticamente igual. Eu acho que a gente não consegue nem perceber a diferença do corte. A gente sabe porque a gente compra aquele determinado corte. Então a gente já vai comer sabendo que é uma alcatra, que é um contrafilé, que é um filé. Mas se não falar, eu não sei se consegue perceber. Claro, a não ser os especialistas, né? E de novo, né, Joyce, tem muito fator envolvido, né? Às vezes a gente produz uma carne boa, o processo lá no frigorífico tira essa qualidade, essa diferença. A hora de fazer a carne também tem essa diferença. Então tem muita coisa aí que altera. O que é interessante, Joyce, já existe gente dentro dos frigoríficos acreditando que aquela questão da hierarquia da carne, que é por raças principalmente, né, por forma de produzir e por raças, ela está acabando. Significa que o Brasil, mesmo com a nossa composição de rebanho, começa ao longo dos anos a acessar mercados cada vez mais exigentes em termos de qualidade. Isso é muito bom, porque a composição do rebanho brasileiro, né, basicamente composta por zebuíno e alguns projetos aí de cruzamento industrial na minoria no todo, né? A gente não acessaria esse mercado gourmet e hoje a gente já está acessando. E você pode ver isso pelos supermercados. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma aventura comprar uma carne para fazer um churrasco. Hoje em dia é difícil você errar. Então você compra uma carne, põe numa churrasqueira e o churrasco fica bom. E também o corte muda de uma região para outra, né? No sul tem alguns cortes que no sudeste não tem. Tem essas culturas, essas características locais, né? Exato, e também tem o tipo de carne, né? Então, você pegar lá no Rio Grande do Sul, a maior proporção de animais que são abatidos são animais de sangue taurino, né? De sangue europeu, que é o que você usa na composição de carnes mais gourmetizadas, né? Claro que existe a questão da terminação, então no Rio Grande do Sul é onde a gente não está tendo, ao longo dos anos, um aumento do peso da carcaça do macho, significa que eles poderiam terminar esse animal mais pesado, mais bem acabado, que melhoraria a qualidade, mas mesmo assim, a comparação dos cortes e da raça, lá você acaba comendo uma carne melhor, tende a ter uma carne melhor no todo do que a gente tem em outras regiões. Então, nessa coincidência aí de ciclo nesses três países, reduz, né, um pouco aí a produção, mas o Brasil não tem tanta diferença, porque o Brasil é um dos grandes produtores, um dos maiores produtores, preço alto continua por enquanto, mas esse retorno, esse resultado aí, vem aí na consequência. Vem na consequência. E, Joyce, eu nem diria uma redução na produção. Pode ser até que a produção dos Estados Unidos, da Austrália, dependendo de como eles vão reagir a esse momento, ela caia pouco ou se mantenha. A questão a produção não vai acompanhar a demanda.
Então é bem o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente até está mantendo a produção, talvez até aumente um pouquinho a produção em relação a 2024, mas ela não vai ser suficiente para atender a demanda. Por isso que o consumidor vai ter uma redução no consumo de carne bovina em 2025 e provavelmente em 2026, que significa preço mais alto. Então, às vezes, a produção mantém, cai um pouco, ou até sobe, ou até mantém, né? Mas não acompanha a demanda. Mas é bom deixar claro que essa redução não é porque está exportando mais e deixando menos aqui, porque você já colocou no começo que o brasileiro come uma parte, um corte da carne do bovina e outra parte que é exportada porque é questão de gosto, questão de cultura de um país para o outro. É questão mesmo do ciclo, de ter mais novilhas, mais animais jovens no pasto. Exatamente. Se a gente não estivesse exportando, a gente não estaria acelerando essa produção. E é bem interessante isso aí que você colocou, Joyce. Se você não exportasse, se a gente não exportasse no Brasil, corria-se o risco da gente ter uma quantidade menor de carne para o consumidor interno. Justamente porque o negócio depende de parte da carne que é exportada e parte que fica no mercado interno. A gente exporta aí 32%, 35% da carne produzida no Brasil, não é? A maior parte fica no mercado interno. Então imagina que você tire as exportações. Os frigoríficos, para manter a operação, eles teriam que ganhar todo o recurso que eles ganham na combinação entre exportação e mercado interno, só no mercado interno. Isso significa ou a carne mais alta ou o preço do boi muito mais baixo. Se o preço do boi cair muito, vai faltar no próximo ano ou daqui 2 anos, que é o que aconteceu na Argentina quando teve as retenções, né? Ou se não tiver oferta suficiente, já no primeiro momento o frigorífico só abate se tiver preço alto da carne. Então é interessante essa combinação e eu gosto de citar muito uma frase muito feliz do Ricardo Santin da BPA, que recentemente um artigo que ele escreveu, ele falou: as exportações subsidiam as prateleiras brasileiras. Isso é verdade para as 3 carnes, para carne bovina, carne suína e carne de aves. Se a gente não tivesse as exportações, provavelmente a gente teria uma produção menor e insuficiente para atender o mercado. Isso, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço, Joyce. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gratidão a você. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.